Viva, seja bem-vindo a mais uma conversa nesta série 50 anos Vozes da Independência. O nosso convidado é o jornalista Carlos Gonçalves, um homem da rádio com um longo percurso. Esteve na rádio, na Guiné, também em Cabo Verde, foi diretor da Rádio Nacional, da Rádio Comercial, enfim, está nestas andanças há muitos anos. Carlos Gonçalves, obrigado pela disponibilidade. A nossa ideia hoje com esta conversa é perceber, recordar um bocado os ambientes por altura do 5 de julho de 1975, até porque o Carlos Gonçalves veio da Guiné precisamente para fazer a cobertura desse evento histórico. Vamos começar do início. Como é que surgiu esse convite, ou como é que o Carlos foi indigitado por vir a Cabo Verde precisamente fazer a cobertura, a reportagem desse acontecimento? Obrigado, Carlos Santos. Olha, para situar, portanto, como é que eu comecei essa aventura de vir fazer a reportagem do 5 de julho, eu devo dizer o seguinte: eu fiz o serviço militar, portanto, em Bissau, na Guiné, entre 73 e 74, depois do 25 de Abril, já próximo do reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau pelo Estado, pelo Estado português, não é? Eu ofereci-me para ficar na Guiné e ajudar naquilo que eu podia, porque tinha havido uma recomendação ou uma decisão do MFA, na altura, em que dizia que todos os militares que pudessem e quisessem ajudar no novo Estado, que ficaria, eles até agradeciam que a malta, portanto, pudesse ficar para ajudar. Então, eu acabei por, um belo dia, encontrar um amigo de Cabo Verde que tinha chegado de Conakry naqueles dias. Era uma pessoa, portanto, era o Faca, o Tolentino, que trabalhava, portanto, na Rádio Libertação. Encontrei na rua, estávamos a falar, e na coisa ele disse: olha, eu já trabalhei na rádio, se vocês quiserem uma ajuda, eu estou disponível, posso sair já. Ele disse: ok, obrigadíssimo, vou falar com o chefe. E no dia seguinte, 2 dias depois, eu já estava, portanto, na Radiodifusão da Guiné-Bissau. Na radiodifusão. Não, ainda não era radiodifusão. Era a Rádio Libertação, que tinha vindo em peso para a Guiné. E essa Rádio Libertação, portanto, funcionava como se estivessem em Conakry, embora chamassem a Rádio Bissau, mas a abertura era a abertura da Rádio Libertação. Então eu entrei para a rádio, trabalhei lá, portanto, aquele tempo de setembro de 74 até, portanto, os primeiros 6 meses de 75. Eu até fiquei espantado quando o meu diretor, que é o Agnello Regala, me chamou ao gabinete e disse: tu estás indigitado para ir com a equipa de reportagem, vais com o Cancan, que é o António Oscar Barbosa, e o Zeca Martins, que era o chefe dos técnicos de som da Rádio Libertação. Vocês vão a Cabo Verde fazer a reportagem, portanto, da independência. Eu fiquei espantado, bem, eu arrumei e vim com a malta. E, qual o meu espanto, nós viemos num avião da TAP fretado, no qual vinha Aristides Pereira, Nino Vieira, toda a comitiva e toda aquela gente toda que vinha assistir, portanto, à independência. E foi uma viagem boa, uma viagem agradável, com figuras, tudo, com aquelas figuras, eu falando com elas normalmente, etc. Eu vim, pronto, chegamos ao Sal. Eu tenho até uma fotografia da nossa chegada ao Sal. E vinha também a malta do cinema, na altura não havia televisão, vinha o Sana Narrada, acho que vocês devem conhecer, e o outro, o Flora, todos já cineastas com obra feita nesses 50 anos. Estamos todos a desembarcar no Sal. Flora Gomes, sim. E desembarcamos todos. O Zé Araújo também veio naquela comitiva. E no Sal indicaram
o Zeca Martins e o Cancanha, que eram portanto, os chefes, digamos, da delegação, e disseram-me assim, tu vais a São Vicente, mas eu acho que eles fizeram uma coisa muito boa, que é o seguinte, eles sabiam que eu estava, portanto, na tropa lá, que eu já tinha uns 2, 3 anos sem ver a família, e o Agnel, hoje eu até agradeço ao Anel, ele fez questão de eu vir naquela data, portanto, histórica, digamos assim, para vir a Cabo Verde. Então ele disse-me, tu vais a São Vicente, faz lá a reportagem. E então eu fui a São Vicente, e chegamos aqui, posso dizer, portanto, no dia 28 de junho. Portanto, 28 de junho foi um sábado, dia 29 de junho foi, portanto, um domingo, dia 30 de junho foi segunda-feira. Portanto, a eleição, portanto, as eleições... Para a Constituinte, portanto, sim, foi no dia 30. Chamam Constituinte, Sim, mas na altura ninguém falava de Constituinte. Quando me falam disso, eu que vivi, portanto, aquela época, e toda a gente, eu acho, todos eles, vão estranhar isso, porque aquilo poderia ter, pode estar no boletim oficial como Constituinte, etc., mas na altura era a Assembleia Nacional Popular. Era como se dizia, todo mundo era assim que se chamava, portanto, a eleição para a Assembleia Nacional Popular. Digo isto porque foi o que eu ouvi, o que eu vivi. Então, essa eleição foi na segunda-feira. Eu cheguei a São Vicente, encontrei um ambiente totalmente diferente havia, portanto, um ano antes, eu tinha, em 73, em outubro, eu tinha estado de férias em São Vicente e encontrei um ambiente totalmente diferente. Portanto, São Vicente para mim já não era... Um ambiente que descreves no teu livro, Badal na Rádio. Sim, que eu descrevo no sobre meu a Rádio livro. Barlavento. Sim. As pessoas contaram-me muitas histórias, ouvi muita coisa. Naqueles, portanto, praticamente dois dias e meio ou 3 dias que eu estive lá, foram essas recordações que me permitiram, através de pesquisa e documentação que eu consultei depois, vir a escrever grande parte do livro Badal na Rádio, as memórias da Rádio Barlavento e a tomada da Rádio Barlavento, e descrever o ambiente revolucionário que viveu antes, o qual eu não assisti. Eu estava em missão, portanto sou uma pessoa, acho que insuspeita para falar disso. Aliás, eu só dou a palavra no livro a depoimentos de pessoas que fizeram isso mais tarde. Portanto, isso é Mas a tua chegada a São Vicente coincide precisamente com a ida às urnas para a Assembleia Nacional Popular. Fizeste cobertura ou foste apenas votar, espreitar como é que as coisas... Qual é que era o ambiente já agora? Eu cheguei, fomos logo... Fui logo, porque era eu sozinho. Foram mais 2 pessoas, já não me lembro quem é comigo. Acho um dos cineastas foi comigo. E mais uma outra pessoa. Éramos 3. Deram-nos, portanto, um certo apoio aí na altura. Era o partido que estava à frente de tudo. Deram-nos o apoio até em viatura. Eu, naquele dia 30, logo cedo, eu fui lá à volta à sede. Portanto, a sede do partido, que era do PIGC, que era, portanto, em todos aqui, em Bissau, etc., que era o centro nevrálgico de passava todas as coisas. Então, cheguei lá, deram-nos portanto, arranjaram uma viatura que nos fez uma ronda pelos bairros de São Vicente. Então, eu estive na Ribeira Mote. Havia muita afluência às urnas, as assembleias de voto, havia algumas filas... Não, filas enormes, portanto, todo o povo... Ou seja, havia muita euforia e expectativas em relação à independência. Sim, precisamente. Foi o que eu constatei. Portanto, havia filas enormes de pessoas, acho que a maior parte das assembleias de voto eram nas escolas, e havia muita gente, eu vi aquilo tudo, e depois no final desse tour, digamos assim, desta volta pelos bairros de São Vicente, Cruz, não sei o quê, etc., pararam na Escola Nova, aí perto da Praça Nova. Então eu entrei e fui ver o que é que se passava lá. Aí, portanto, havia uma fila, mas já não era como as que eu tinha visto na Ribeira Bote e Monte Sossego, etc. Então cheguei lá
e já não sei quem que estava na mesa que me conheceu. E, aliás, eu sou conhecido em São Vicente. Ele chamou-me e tal, cumprimentei e tal, expliquei, eu queria fazer uma entrevista para eu poder mandar para Bissau. E no meio dessa conversa, ele disse-me, tu... Não queres votar? Já votaste? Já votaste? Eu disse, eu não tenho, eu estou na Guiné. Ele disse, não, ele foi lá ver... portanto, a lei, que eles tinham lá, a lei eleitoral, acho que... Não estavas inscrito no caderno. Claro que eu não sei, ele disse, tu não estás inscrito num caderno, isto mas é apenas a lei... um pormenor. Sim, a lei permite que tu, portanto, sejas inscrito no caderno. Parece-me que ainda hoje é assim. Não, estou-te a dizer. Ainda hoje é assim. Portanto, as pessoas que não estão residentes, que são imigrantes, e consideraram-me imigrante, eu era imigrante. Claro, estavas na Guiné, sim, trabalhar sim. na Guiné. Sim. E então eu deram um boletim, meteram-me no caderno e eu votei. Portanto, havia muita euforia, muita expectativa, muita emoção. As pessoas estavam a votar apenas no PAIGC, porque as listas eram formadas subscritas por 300 eleitores, mas obviamente que as listas eram constituídas naturalmente por elementos do PAIGC, que era na altura o único partido. No fundo, digamos que o povo de Cabo Verde, nos últimos 40 anos, vá lá, que eu me lembro, nunca tinha votado na vida. Portanto, durante o tempo, eu nasci em 1950, ouvi falar de uma eleição apenas em 55 ou 54, qualquer coisa. Eu era muito miúdo, sim, para a Assembleia em Portugal. Praticamente aquilo era também... Era uma novidade, era um dia histórico. Era. Não, votava-se era numa pessoa, portanto... Assim como aconteceu mesmo na altura da independência. Portanto, as pessoas não havia, acho eu, como é que eu hei de dizer, as pessoas nunca tinham votado na vida, praticamente, ninguém. Ou a maior parte, não sei se está a ver. E a eleição que eu tinha visto, eu era ainda miúdo, aquela eleição era para um fulano que já estava indicado pelo Estado Novo, não sei se a ver, pela União Nacional na altura. Então, aqui... Essa eleição, no fundo, foi uma eleição para a independência. Foi o que eu acho que foi a concepção. Não era um referendo, era uma eleição para a constituição da primeira Assembleia Nacional Popular. Sim, era para a constituição da Assembleia Nacional Popular, para os primeiros deputados, declarar etc. A independência. Portanto, até porque havia, eu acho que o Zé Tomás Veiga explica isso muito bem no seu livro. Portanto, já não havia nenhum outro partido. Eu acho que aqui em Cabo Verde e em todo o ultramar português na altura, nunca ninguém tinha vivido num multipartidarismo, tinha sempre vivido em monopartidarismo, que era o que funcionava em Portugal. É bom que se diga isso, não é? E então foi-se votar, no fundo foi-se votar pela independência, que era o que todo mundo queria. Eu acho que não há ninguém naquela altura. Os que foram, que não queriam, foram-se embora, não estavam cá. Algumas vozes com algum receio, não queriam a independência porque achavam que Cabo Verde não tinha condições para dar esse passo. E os poucos, se calhar, que ficaram cá e que eram contra, portanto, não se manifestaram porque já tinham sido, portanto, intimidados, não havia partido, não havia organização, não se pôde fazer. Aliás, volto a dizer, o Zé Tomás, eu nunca tinha visto tinha pensado naquela perspectiva que o Zé Tomás escreveu no seu livro. Eu gostei do livro porque traz uma outra perspectiva daquele ambiente do tempo da independência e de como as coisas se passaram. De modo que é isso que eu posso dizer. Esse foi o filme do dia 30 de junho, ainda em São Vicente. Depois, no dia seguinte, viajas para a praia? Sim, no dia seguinte eu vim para a praia, cheguei aqui. Bem, na praia encontrei um ambiente eufórico, muita movimentação. É bom que se diga que a cidade da praia, em 75, resumia-se ao platô, que era considerado cidade. À volta do platô havia, portanto, a Chada de Santo António, a Chadinha, eram, portanto, os bairros periféricos que até, mesmo a Chadinha, tinham uma ligação muito precária com o platô, não é? E naquela época.
E então, portanto, todas as coisas, todo o movimento centrava-se no platô e, essencialmente, naquele quadrado da praça. Alexandre Albuquerque. Sim, Alexandre Albuquerque, à frente da ponte. E ainda por cima, portanto, a sede do partido, do PIGC, era, portanto, em cima da atual, no primeiro andar da atual farmácia, portanto, Higiene, não é? A farmácia que está em frente da praça. Portanto, estava aí é que estava a sede do partido, logo com uma preponderância sobre a praça, e aí é que se concentrava tudo. E na esplanada, portanto, da praia, esplanada aí em frente. Então, tudo passava-se aí naquela zona, carros, gente, não sei o quê e tal, aquele platô estava cheio de gente. Eles transformaram onde é aquele prédio do atual Ministério, já era Obras Públicas na altura, mas depois passou a ser também Desenvolvimento Rural, não é? Aquele prédio foi transformado numa espécie de hotel. Na zona de Ponta Belém. Na zona de Ponta Belém, com camas e não sei o quê, e o problema maior que havia na praia era o alojamento. Havia 3 pensões, pequeninas, acho que não passavam das 10 pessoas, havia um hotel um pouco melhor, que era a pousada onde está o Hotel Mar nesse momento, aquilo tinha 12 quartos, havia, acho que eles arranjaram algumas casas para alojar algumas delegações mais elevadas, não é? Não, a situação continuou depois da independência, depois do 5 de julho. Foi ainda pior depois do 5 de julho, porque, por exemplo, eu estive sem alojamento até 78. Eu, entretanto, vim mais tarde definitivamente para Cabo Verde, cerca de 1 mês e tal depois da independência. Eu vim e vivi numa pensão, eu e a maior parte dos quadros que estavam aqui, vivi até 78, a minha primeira filha nasceu na pensão, aí em frente da praça. Mas quando chegas aqui à praia, não sei se tiveste a oportunidade de fazer um giro pela cidade, que se resumia no fundo ao platô, para além dessa falta, dessas dificuldades em matéria de alojamento, que outros problemas assim é que saltaram mais à vista? Não, problemas, eu encontrei, portanto, aquele ambiente de expectativa e de euforia pela independência. Nós, entretanto, encontrei os meus colegas da Rádio de Bissau que tinham vindo direto para a praia, formamos a equipa, fomos alojados, desculpa, só para dizer isso, na fazenda, e então nós estávamos aqui paralisados. Paralisados porquê? Porque já em São Vicente eu quis enviar uma crónica, portanto, as notícias, uma reportagem rápida, era uma folha de papel com um RMzinho para Bissau. Portanto, estava a tentar telefonar, mas não havia comunicações. Não havia comunicações, aquilo era uma complicação. Eu acabei, depois indicaram para ver se eu conseguia com o rádio amador. O rádio amador também não conseguiu, ou acho que nem existia rádio amador naquela altura na Guiné. Poderia ter havido em tempos, mas não havia naquela altura. Cheguei cá, encontrei o Cancan na mesma situação. Portanto, o António Oscar Barbosa, que depois foi ministro até das Obras Públicas, qualquer coisa lá em Bissau, e ele também estava aqui Estava à rasca. À rasca, sim, não podíamos fazer nada, tínhamos todo, mas íamos fazendo entrevistas e essa coisa toda. Iam guardando o material. Ia guardando o material. Agora, depois, eu fui ao aeroporto. Disseram, o aeroporto está com um movimento. Eu fui, de facto, era verdade. O aeroporto estava com um movimento praticamente de hora a hora. Havia aviões que vinham do Sal, mais ou menos do tipo, hora a hora, ou 2 em 2 horas. Portanto, chegavam aviões com todas aquelas delegações e aquela gente toda, e eram lá recebidos, nem havia sala VIP, não havia nada. E então havia aquele movimento e essa gente toda desembocava em cima do platô. Eram alojados naqueles alojamentos precários que havia na altura. Até eu depois fui à rádio,
fui visitar o pessoal. Claro, acho que 2 pessoas é que me conheciam já há muito tempo. Portanto, a rádio funcionava ainda junto à praça também? Não, no a rádio funcionou em cima da praça, que portanto, hoje até é o 94. Banco Comercial Sim, do Atlântico. sim, até 94. Sim, até transferir-se aqui para a Achada de Santo Sim, António. depois é que por veio causa para a da Achada, rádio. sim. Mas fui lá, vi o pessoal. Quem é que fez a cobertura já agora desses acontecimentos no 5 de julho da parte da Rádio Nacional? Da Rádio Nacional, portanto, no estádio da Rádio Várzea. Nacional, quer dizer, na altura ainda A Rádio Nacional não, era a Rádio Voz de Povo. Rádio Voz de Povo, Sim, sim. encontrei a Rádio Voz de Povo com portanto, todo aquele pessoal. De facto, estive lá. Eu vi que aquilo, portanto, tinha tido praticamente o mesmo destino da Rádio Barlavento, embora não tivesse havido, portanto, que tinha sido tomado. Portanto, aquelas instalações do clube, portanto, estavam todas aqui não fechadas. houve um assalto, uma tomada de Não, rádio, não, como não, aconteceu não. em São Vicente. Aqui a rádio foi-se alinhando, digamos assim, Sim. com as estratégias do Sim, PAIGC. não, até porque, portanto, a rádio, naquela época, é bom que se saiba, portanto, em São Vicente a rádio foi portanto, tomada, digamos, nacionalizada. Agora, aqui, a rádio, pelo que eu vim a descobrir mais tarde, é que, como aqui estava a sede do governo, portanto, do governador, portanto, a rádio tinha, o MFA também tinha uma palavra a dizer sobre a rádio diretamente. E então, eles, a partir de, acho de fevereiro ou março, nomearam, portanto, logo depois do governo de transição ter tomado posse, acho que em fevereiro, qualquer coisa assim, nomearam um comissário, portanto, uma pessoa diretamente responsável pela comunicação social. E logo a seguir nomearam, portanto, isso era do MFA, não é? Nomearam uma pessoa do PAIGC, que foi o Érico Veríssimo. Ficaram, portanto, essas 2 pessoas. A pouco e pouco, o PAIGC foi tomando e ocupando a rádio e governando a rádio, digamos assim. Então, cheguei lá, portanto, encontrei o estúdio, portanto, estava a funcionar, etc., mas o resto do edifício estava praticamente todo fechado e... Tu chegas à praia no dia 1 de julho. 1 ou 2, acho que foi 2, sim. E durante estes dias estás em serviço de reportagem ou apenas Não, como deambulando eu pela disse, cidade, não, visitando como os eu disse familiares? antes, sim, eu andei por aí a passear. Mas estavas a fazer reportagem ou não? Fizemos reportagem, sim, fizemos reportagens, mas essas reportagens ficaram sem enviar. Sobre os ambientes que não se conseguimos, viviam, sobre não conseguimos enviar euforia nada das para... pessoas. Não conseguimos nada de enviar para Bissau. Até aqui o Cancan já tinha contactado o Sr. Hilário Brito para ver se ele conseguia fazer essa transmissão, enviar o material para Bissau, mas não conseguimos. Eu acho que as comunicações estavam fechadas naquela altura. Acho que eu, quer dizer, eu não posso dizer. Agora, só eu achei estranho porque só depois de eu regressar definitivamente, portanto em agosto, eu voltei a Bissau, estive lá 1 mês, portanto eu voltei em julho, 2 já meses. com o material completamente desatualizado, é bom dizer. Não, cheguei a Bissau já com o material totalmente desatualizado. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu cheguei a Bissau, eu levei portanto, levamos todo aquele conjunto de fitas, e aquilo, portanto, chegamos lá no dia 9 ou 10 de julho, aquilo já não servia. Então, o Tony Checa, não sei se conhecem, que é jornalista, e éramos, portanto, colegas na Rádio Bissau, já na altura já era a Radiodifusão Nacional. Ele disse: bem, o que vamos fazer é o seguinte, eu vou fazer-te uma entrevista, tal como estás a fazer agora. 50 anos depois. Sim, estás a fazer 50 anos depois. Eu estive na rádio num programa à noite a contar o que é que tinha passado aqui. E já nem passamos RMs nem nada, porque aqueles discursos, aquela coisa, todo mundo já sabia, está a perceber? E então foi o que aconteceu. Mas eu dizia, quando eu voltei depois em agosto, cheguei cá depois a 22 de agosto de 75, entrei para a rádio nessa altura, já não voltei para Bissau. Vim com outro, com o Lopes Pereira, que era do jornal, porque havia aqui problemas de organização e não sei o quê. Cheguei e comecei a trabalhar com o Érico e com o Johnson, que era o diretor da rádio. João Ramos. E foi aí que eu iniciei a minha carreira aqui. Então, depois de eu ter chegado, vá lá, para o mês de setembro, é que eu vim verificar
bem, estou a dizer isso, as pessoas podem admirar, muitas pessoas se calhar não sabem, é que havia um canal direto entre a sede do PIGC aqui e o Ministério do Interior na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, se soubesse, terias Não, e nessa enviado altura, material para esse canal. sim, nessa altura, portanto, era um canal via Telex, portanto, eu imagino que era um canal pela distância, que devia ser possivelmente algo, se calhar via satélite, das comunicações, porque eu assim que eu vim verificar que, portanto, as Forças Armadas do PIGZ tinham um sistema sofisticado de comunicação e fazia-se, portanto, o que se passava em Cabo Verde aqui era praticamente transportado ou comunicado à Guiné, portanto, em segundos, através de telex e não sei o quê. E eu então passei agora a mandar notícias daqui para a Guiné. Utilizando esse canal, claro. Utilizando este canal. Que era sigiloso. Depois não se transformou em sigiloso. Depois esse canal depois passou... Mas vamos para a véspera da independência, no dia 4. Aliás, há uma comunicação de Aristides Pereira à meia-noite. Sim. Há um baile também. Sim, no dia 4 foi um programa, portanto, difícil. Andamos praticamente de um lado para o outro. E nós não tínhamos viatura. Nós e o pessoal do cinema. E aquele pessoal todo. Mesmo o pessoal da RDP. Não havia ainda embaixada, não havia nada aqui para dar apoio. Nós tínhamos que, todas as vezes que íamos, portanto, andávamos com o Nagra, são 12 quilos. Andávamos com uma bolsa de bobinas, pilhas, no caso de haver tripés. E o pessoal de cinema tinha tripés. E piores ainda. E então... E no vosso caso teriam que vir da fazenda até o platô, a pé com aquele equipamento todo nas costas. Sem carro, sem nada. Sem carro, sem nada. Então, aí no dia 4 à tarde, às tantas o António Oscar Cancan chama e diz: nós temos que ir para a casa do camarada Aristides, que veio fazer uma comunicação. Fomos para... Portanto, ele estava gravar. Fomos gravar às 4 horas, às 3 horas da tarde, volta das 3. Fomos, aí já não sei quem que nos deu uma boleia, e fomos à prainha, onde estava alojado portanto, o secretário-geral do PIGC na altura. Fomos lá, montamos aquela parafernália toda, e gravamos, e a RTP também gravou e filmou. Um episódio que tu tens aí no teu livro, quando vocês colocam os microfones, os vossos equipamentos, alguém pergunta, mas quem são vocês? Mas isso já foi depois. Não, aí fomos gravar a mensagem do Aristides, gravamos, porque tínhamos também uma missão. Viemos da Guiné com uma missão de gravar todos os discursos e tudo o que havia para os arquivos. Poderíamos mandar crónicas e não sei o quê, mas a missão, sobretudo, e veio uma pessoa com isso e trouxemos... O material em bruto teria que trouxemos, portanto, uma quantidade de bobinos para poder fazer esse trabalho, para gravar tudo no caso de haver problemas aqui. Portanto, não, porque sabia-se que a rádio aqui era incipiente. É bom lembrar que ainda estávamos na vigência da unidade de Guiné-Cabo Verde. Portanto, sim, isso sim. era... E então, portanto, gravamos tudo. Então, gravamos a mensagem do presidente, do futuro presidente, nem sabíamos que ia ser presidente, não sei se está a ver. Quantos minutos tem aquela mensagem? Aquela mensagem deve ter aí a volta chega a 30 minutos, mas não chega a 30 minutos. Deve estar uns 27. Portanto, era uma mensagem para ser depois difundida à meia-noite. À meia-noite, sim. Então, gravou-se essa mensagem, nisso disseram assim, vocês têm que ir para a Câmara. E nós viemos para a Câmara. Trouxemos todo aquele equipamento novamente para a Câmara, o pessoal montou lá tudo e começamos era a primeira reunião da Assembleia portanto, Nacional Popular. Que ia escolher ia eleger o Presidente, o Primeiro-Ministro. Há uma fotografia em que eu estou lá num canto. Sim. Não sei se viste essa fotografia. Sim. Estou lá no fundo, mas já estou no fundo depois de nos terem
escorraçado, digamos assim. Por fim, Portanto, esse episódio a que eu fazia referência, tiram essa às tantas, fotografia. é na Câmara. Sim, é na Câmara. Foi lá. Há lá até uma placa. Vocês chegam lá, colocam logo os Chegamos equipamentos lá, e tal. colocamos logo todos os equipamentos, mas acho que não sabiam que tinham vindo essa equipa, no meio daquela confusão toda. Tinham que ter alguma credencial, uma identificação. O Zeca Martins até que era um fulano também ele não só, portanto, era da Rádio Libertação, mas ele era um fulano já com um certo nível dentro da hierarquia lá do PIGC. Então, quando disseram isso, ele ficou um pouco assim espantado. Ele, por fim, o Abílio Duarte, que era o presidente, ele que nos chamou a atenção. O Abílio, não sei se sabias, ele é um pouco ríspido nas suas coisas. Ele mandou lá uma boca: quem são esses fulanos que estão aí? Não sei o quê. E o Zeca Martins é que respondeu, deu a resposta, e aí portanto, teve-se de tirar as coisas, disse, não, tem que sair. Nós ficamos lá naquele canto, portanto, ao fundo, e ele de lá voltou a dizer, não, tem que sair mesmo. Então saímos mesmo da coisa, da sala, da reunião. Mas a primeira parte da reunião, portanto, a primeira reunião da Assembleia, nós gravamos a chamada, gravou-se a chamada e não sei o quê e tal. Sim, isso tudo foi sendo gravado. Eu acho que eles, se calhar, não tinham percebido que a gravação até poderia vir servir para fazer a ata. Não sei se está a ver, mas pronto, havia aquelas paranoias naquela altura, eu digo hoje assim, podem criticar, e pronto, suspendeu-se a gravação, já não se fez mais nada. Minto. Às tantas ficou só o Zeca Martins. Chamaram o Zeca Martins depois, ele veio... Para continuar a gravação. Para continuar a gravação, sim. Não, mas há uma parte em que relatas no teu livro em que parece-me que a segunda parte da reunião é a porta fechada. Era a porta fechada, mas às tantas... que é a eleição, se não estou em erro, estou a lembrar neste momento, se não estou em erro, o resto do pessoal saiu todo, porque não éramos só nós. Os jornalistas, havia uma série, muitos de jornalistas que estavam cá e que tinham ido assistir à reunião. E que estavam no estado da Varga, portanto, havia RDP, mais não sei quantos, BBCs. Muita imprensa estrangeira. Sim, imprensa estrangeira, a AFP então estava sempre aqui, eles tinham um representante de Dakar que praticamente morava na Guiné e depois em Cabo Verde. Ainda no dia 4, para além dessas atividades, digamos, mais formais, políticas, esta reunião, a primeira reunião da Assembleia Nacional, a eleição do Presidente da República, depois o Primeiro-Ministro, depois há também um momento cultural, há um baile, não é? Eu vou dizer, se eu te disser isso, tu nem vais acreditar. Tu não foste, claro. Tu não foste ao baile. Não é isso. Eu nem sabia que eu não tinha lido a lei, eu estava no ar, estávamos todos no ar. A pessoa que tinha chegado, não se sabe, não tinha havido nenhuma documentação prévia para nos informar. Então, eu vou dizer-te, eu nem sabia que era nessa Assembleia que se ia eleger o Presidente da República, nem designar o Primeiro-Ministro, nem nada disso. Nós fomos, portanto, era para gravar, essa reunião, até porque a ideia era que, portanto, a reunião seria, de facto, lá na Várzea, com a proclamação. Isso é que estava na cabeça de toda a gente, não está a ver. É bom que se diga, eu digo então, isto... neste momento, se te perguntar o que é que disse o Presidente Aristides Pereira, bom, assim, sim, já podemos dizer que era Presidente nessa mensagem... Não, mas no estádio da Várzea, ele não é anunciado como Presidente. Isto ficou de facto, viemos a saber depois que ele foi nessa Assembleia que ele foi eleito. Sim, claro. Mas durante a cerimónia na Várzea ele é apresentado como o secretário-geral do PIGC, porque em termos legais ele não poderia aparecer como Presidente na Assembleia, portanto, na Várzea, que era a primeira Assembleia, mas que ainda estava lá o governo português, não é assim? Ele só vem ser anunciado Presidente depois da cerimónia da declaração da independência, sim, claro. Em que se vem para o Palácio da Presidência aqui em cima, o Palácio do Governador na altura, e andam aí... Mas faz sentido que ainda não há um Estado soberano, ou uma República, não pode... Precisamente. E aí é que se diz então que o Presidente é o Aristides Pereira. E o baile?
Com os O tubarões. baile era com os tubarões, portanto já estava anunciado, Vietnã. era normal, aquilo, portanto a praça encheu-se de Foi na gente, praça. ficou-se lá na festa, mas eu vou dizer-te, eu já estava super Eu cansado imagino. daquele dia. Foi um corre-corre durante o dia. E aquele corre-corre a pé, com equipamentos às Completamente costas e estafado. tudo. E às tantas, o que eu fui deitar, posso dizer cedo, depois da meia-noite, mas pensando no outro Então dia. vocês não têm nenhum registro desse baile, desse momento histórico? Não Primeiro baile fizemos. de independência. Esse... Quem é que ia pensar no primeiro baile de independência? Foi este baile com os tubarões, houve depois aquele conjunto de gente a gritar, a passar lá à frente portanto, naquela rua principal, à frente da praça, né? E à frente da sede portanto, na altura, portanto, agora a farmácia. Já havia farmácia lá, era a farmácia do Leão na altura. A passar, a gritar, viva a independência, viva Cabral, e não sei o quê, aquela coisa toda, e nos terra para nos povos. Claro. Que era, portanto, a palavra da ordem, esse pessoal todo. E nós fomos dormir, fomos à fazenda, depois de descer aquela rampa e tal. Dia seguinte foi a mesma coisa. Levantamos cedo, às 6h30 já estávamos a subir a rampa e naquele dia aconteceu o seguinte, começou logo cedo um calor, vocês não imaginam. Então foi o dia mais longo e mais quente E da história destes 50 anos. Sim, foi um dia super quente, não sei porquê, mas nós já subir a rampa da fazenda, com os nagras e tripés e aquela confusão toda, já cheguei esbofado Completamente. lá em cima. Felizmente a zona onde comíamos era aí, naquela casa da igreja de Nazareno, há lá uma cave, e então tinham feito lá um refeitório onde o pessoal ia comer. Na altura era assim, eram refeitórios para... Públicos. Não, para as Para estas delegações ocasiões, sim, claro. e para as pessoas. Então, meio mundo ia lá comer. Chegamos lá, comemos e logo a seguir não encontramos transporte. Fomos descendo a avenida lá, a Sá da Bandeira, né? Fomos chegamos lá na outra rampa, acabamos por descer a rampa outra vez. Até chegar ao estado da Várzea. Até chegar ao estado da Várzea. Qual Na é que era o altura, ambiente já agora? quando chegamos, já encontrei lá... Eram por volta do quê? Das 9? Não, chegamos lá aí depois das 8h30 mais ou menos. Já Chegamos havia muita cedo, gente. sim. Não, já havia muita gente, aquilo já estava tudo preparado, os deputados já estavam todos lá. Aliás, aquilo começou às 9h em ponto. Já estavam lá os deputados, já estava lá a tropa, portanto a tropa portuguesa e portanto, as Farc, já estavam lá formadas na parada, portanto a parada no campo, e chegamos, foi aí que o Cancã me disse, olha, enquanto eu estou a fazer, o Cancã faz na original da fita da independência que está cá, vais encontrar toda a descrição. Ele foi fazendo uma descrição, sim. Ele fez a transcrição, mas o que eu pus no programa é apenas uma parte, um bocadinho. Mas ele falou o que eu falei, portanto, é um mínimo em relação ao que o Cancã, porque o Cancã tem ele fazia relatos de futebol e fez aquilo como se fosse um relato portanto, completo. Como a repórter consegues ter uma ideia do semblante das pessoas, dessa emoção, os olhares de expectativa em relação àquele momento? Olha, eu vou dizer-te, um dos momentos mais que houve de facto emoção no estádio da Várzea foi quando foi o Érico que apresentou a mãe do Amílcar Cabral. E a dona Iva levanta-se e cumprimenta a multidão e a chorar. E então foi um momento de facto alto naquela cerimónia, mais do que os próprios discursos que aconteceram naquele dia. Houve discursos muito longos, alguns discursos para mim foram discursos bastante ideológicos, sobretudo já depois da cerimónia houve um discurso muito longo, todo mundo já estava cansado com aquilo. O outro discurso que
Houve algumas pessoas que desmaiaram também, Sim. por causa do cansaço. Sim, por causa daquele dia super quente, não é? Mas um discurso que eu dizia que emocionou o meio mundo, portanto todo mundo que estava lá, foi o discurso do primeiro-ministro de Portugal, portanto, Vasco Gonçalves. o Vasco Gonçalves. Ele fazia aquele discurso conforme ele estava emocionado também. E ele levantava as mãos, dava naqueles microfones. Nos microfones, os microfones voltavam, caíam por aí, não sei o quê. Eu lembro-me até de uma parte do discurso em que ele diz assim, vocês já não têm a canga, e não sei o quê e tal, aquela canga do colonialismo, e não sei o quê. Discurso revolucionário. Sim, era um discurso revolucionário. Eu também fiquei espantado, porque eu nunca tinha visto um discurso daquele género, não é? Vocês não tinham a programação dessa cerimónia, não, dessas comemorações? Não, isso é hoje, fala-se disto, não é? Essas coisas são organizadas, mas naquele tempo, basta dizer, é bom que se diga o seguinte, aqui em Cabo Verde, eu que trabalhei na rádio, portanto, o falecido António Pedro, o João Matos, outros já morreram, todos, portanto, passou a existir o que podemos dizer jornalismo, foi depois do 25 de Abril. Primeiro incipiente e depois, a pouco e pouco, a malta começou a dar os primeiros passos. Eu não tenho vergonha de dizer, eu trabalhei na Rádio Barlavento, eu era o programador, portanto, quem escolhia os discos, não sei o quê, etc. Eu ia dar uma ajuda para eu aprender no estúdio, durante as emissões. Eram 2 horas de emissão, 3 horas por dia, 1 hora de manhã, portanto, do 12h30 à 1h30, e havia depois 2 horas na Rádio Barlavento, das 8 às 10. Depois passou a ser das 10 às 11. Só em 78 é que se aumentaram as emissões. Aqui na praia, em São Vicente, começou a ir para portanto, primeiro para a meia-noite e depois para vir nos inícios dos anos 80 para ser praticamente todo o dia. Primeiro era só a partir da tarde, do meio-dia até meia-noite, não sei. Pronto. Isso foi uma aventura que levou anos. E o jornalista, nós não éramos jornalistas. Nós éramos, digamos, homens da rádio, locutores, relatores de futebol, aqueles que faziam isso, e a pouco e pouco é que fomos tendo alguma formação. Eu tive a sorte, depois de ir para a França e fazer lá uma formação e voltar com outros olhos, portanto, para isso. Pronto, foi um percurso que nós tivemos de fazer. Logo, o que eu digo é o seguinte, não havia, sobretudo nos primeiros, portanto, naquela altura, logo depois do 25 de Abril, o que é que havia? É bom que se diga para as pessoas poderem saber. Antes do 25 de Abril, portanto, não havia jornalismo. Porquê? Era tudo, as notícias chegavam pela Press Lusitânia e pela agência ANIOS, não sei o quê. Aquilo vinha por Morse. Portanto, as notícias, tal como chegavam, assim eram, portanto, dactilografadas e ainda tinham que ir para a censura do administrador e não sei o quê. E eram 2 pessoas que faziam isso. E mais uns dactilógrafos que passavam. Já, portanto, em 75, enquanto aqui se estava a fazer escuta de estações para ter notícias, na Guiné estava muito mais avançado, porque já se recebiam notícias através de agências France Press, Taniug e TASS. Já nessa altura, em 74 para 75. Eu, quando cheguei aqui, fiquei espantado que isso praticamente não tinha evoluído.
Foi aí que, logo depois da independência, o pessoal daqui pediu à Guiné, que estava, portanto, um pouco mais à frente, portanto, 2 pessoas para virem ajudar no jornal e na rádio. Vim eu para a rádio, cheguei aqui, de facto, o problema, eu cheguei e encontrei aquele mesmo esquema de antes de 25 de Abril. Era o que se fazia, a emissão tinha aumentado 1 hora, até as 21 horas. Disseram-me assim, temos que aumentar a emissão até meia-noite, pelo menos. E então eu tive, digamos, o meu primeiro grande trabalho em agosto de setembro de 75, foi fazer essa tal emissão chegar à meia-noite. Foi uma revolução aqui em termos de rádio. Mas mesmo assim, não havia ninguém na rádio. Foram arranjar uns alunos, pessoal que tinha terminado o 5º ano no liceu, para vir estar. Foi aí que se introduziu o primeiro telex da AFP aqui. E assim eu acho que as pessoas não imaginam, quer dizer, falam disto, daquilo outro, não sei o quê, blá, 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 mas não sabem as Como condições. dizia há dias o historiador António Correia e Silva, as pessoas, os jovens sobretudo, pensam que isto nasceu assim, Cabo Verde é assim, sempre foi assim. Não. Carlos Gonçalves, mas depois regressas a Guiné com o teu material, és entrevistado pelo Tony Check, regressas definitivamente a Cabo Verde em agosto e acompanhas naturalmente a atuação dos primeiros anos do governo. Essa esperança, esta expectativa, essa euforia na independência nacional, isso tudo, essa esperança foi traída com a instauração do regime de partido único? Na minha opinião, eu torno a citar, eu já tinha falado disto, o Zé Tomás, eu acho que foi muito bom o Zé Tomás ter escrito aquele livro, e outras pessoas deviam escrever livros do género. Surgiu agora o livro do Manecas Santos, portanto, dando a perspectiva. Eu já conhecia essa perspectiva e todo mundo em Guiné-Bissau conhece essa perspectiva, que dão essas perspectivas portanto, do que foi, portanto, a luta de libertação, a guerra, etc. Eu já tenho preparado, eu fiz já as minhas memórias da tropa colonial, digamos assim, da guerra, até porque eu continuo a dizer, eu sou, neste momento, digo privilegiado, porque eu não fui um operacional, portanto, na guerra no mato. Eu estive, de facto, em Bissau, num centro nevrálgico de decisões e não eu que tomasse as decisões, mas o centro, portanto, geral de decisões, e onde, portanto, havia muita informação também do que se passava, e então eu tenho, portanto, uma perspectiva do que se passou, não com aquela perspectiva portanto, todos aqueles que estiveram no campo operacional têm uma tendência para fazerem relatos, portanto, em que eles são os heróis, não sei se está a ver, há aquela perspectiva ideológica de um lado e do outro, dos contentores, chamemos assim. Eu estou a dizer isso para poder preparar o que eu vou dizer logo. Sim, que eu depreendo que talvez a instauração do regime não tenha sido uma surpresa para ti. Não, porque na época toda a África tinha, portanto, partidos únicos. Toda a Europa, Estados Unidos, ONU, consideravam na época que o partido único que era o melhor para os povos africanos. Porquê? Porque no início de 1960 houve uma carnificina em África, aquelas confusões todas portanto, que a nova geração não conhece e que muita gente não sabe. Aqueles inícios dos anos 60 foram terríveis.
em termos de, portanto, para a África, até que vem a haver uma estabilização depois daqueles golpes de Estado, mortandades. Fronteiras que são redesenhadas. Estou a dizer fronteiras que são redesenhadas. Sim, aquela confusão, lutas tribais, etc, etc. E então, nessa altura, o que se dizia logo a seguir, portanto, ao 25 de Abril, era o PAIGC queria obter ou obteve o estatuto de único e legítimo representante dos povos, portanto, do povo da Guiné e de Cabo Verde. Isso foi reconhecido. Há montes de jornais que falam disso. Portanto, depois, o pessoal nem sabia o que era multipartidarismo e essa confusão toda. Nunca tínhamos nada. E aí instalou-se, portanto, o Partido Único. Eu acho, na minha muito modestíssima opinião, que o problema foi, portanto, o governo português não ter começado a pensar nos novos países e em dar a independência antes devidamente programada. Segundo, quando acontece no meio, depois daquela a luta de libertação ou aquela guerra na Guiné, as pessoas não sabem o que é que se passou lá. Mesmo que se escreva muito, as pessoas não imaginam o que é que se passou. Portanto, e então, de um dia para o outro, há um grupo de capitães, etc., que dão um golpe em Portugal e, de repente, há um movimento imediato, primeiro, da própria tropa que diz que não quer combater e vai procurar a gente do PAIGC e a gente do PAIGC, portanto, começam a confraternizar-se, etc., e acaba-se praticamente a guerra depois é que os políticos vão resolver o problema. Segundo, imagine-se, em 6 meses, portanto, de 25 de Abril, final de Abril, portanto, maio, em setembro, eu vou dizer-te uma coisa, muita gente não sabe, em finais de julho, já tinha começado a retirada da tropa de Bissau, da Guiné. Quando se chega em setembro, já praticamente Guiné já está livre de tropa. Há algumas companhias que dizem que o prazo de 31 de outubro foi cumprido muito antes. Há meia dúzia de companhias é que saíram de Bissau em outubro. E então, isso para demonstrar que o seguinte, houve um espaço muito curto, seja para a instalação do governo, portanto, lá em Bissau, como também aquele espaço, mesmo que tenha sido um ano aqui em Cabo Verde, com aquelas confusões todas que surgiram, não houve tempo para se pensar como deve ser e fazer as coisas como deve ser. A coisa veio toda em catatupa, andando. E foi esse o resultado. E eu digo, os que cá ficaram, que estavam cá no 5 de julho, e que estavam todos no PAIGC, estavam todos lá. Só em 78 para 79 é que vem haver uma primeira ruptura e das pessoas dizerem que não estão de acordo com algumas coisas, e as pessoas que estavam lá no princípio, que tinham, se calhar, muitas que tinham feito muitas coisas que não deviam ter feito. E como é que foi já agora ser diretor de uma rádio nacional no contexto de um aperto à liberdade de imprensa, de censura? Como é que foi viver esse período? Não vamos falar de liberdade. Porque na altura os meios da comunicação social eram propriedade do Estado. Sim. Mas vou dizer-te uma coisa. Temos que ver como é que funcionava, portanto, nessa altura. A comunicação, portanto, o maior, portanto, nós tínhamos liberdade. Cada um, portanto, tens a tua liberdade, tu é que decides se vais por aí ou se vais por aí. Havia uma zona que era, digamos, chamemos assim, delimitada. Todo mundo estava, portanto, era o status quo. Havia, portanto, as decisões do partido e do governo, não sei o quê, eram inquestionáveis.
Então, quem entrasse nessa situação de questionar, aliás, ninguém questionava, porque o status quo dizia o seguinte, era este estabelecido. O governo comunica através de comunicados. E esses comunicados são para ler na íntegra. E ponto final. Não se podia questionar, nem editar, nem nada. Não. Os comunicados são sempre lidos na íntegra. Acabou. E, portanto, há um status quo, não sei se está a ver. Portanto, eu tenho isto, eu estou no meu trabalho, não sei se está a ver. Eu não vou agora entrar em conflito permanente por causa de um problema desse, não sei se está a ver. E colocando, como se costuma dizer, até o meu almoço em perigo. Em causa, se está sim. Pronto. Esse é um... Havia um segundo problema. O segundo problema, que muita gente não sabe, é o seguinte. Cabo Verde era um país alinhado. Não alinhado, desculpa. Então, como não era não alinhado, era permanentemente, como é que eu ia dizer, portanto, acossado, digamos assim, pelas diversas alas, digamos, a nível internacional, tentando, portanto, fazer resvalar a política para algum lado para poderem apanhar a malta para o outro. Então havia isso. Nós, como somos alinhados, não vamos alinhar em posição de nenhuma potência. Temos que ser um não alinhado verdadeiramente. Então aí é que era o problema. Todos os puxões de orelhas, como se dizia na época, né? Era uma volta da política externa e não a nível interno. Não sei se já tinhas visto. Sim, tenho uma ideia. Portanto, havia uma delimitação. Agora, voltando à história, portanto, como puseste há bocado, portanto, da questão de 79, não sei quem, não sei quantos, eu digo uma coisa, aquilo foram meia dúzia de pessoas que foram, portanto, presas. Nós soubemos, eu tenho já muita pesquisa sobre isso para a história da rádio nessa altura. Por exemplo, aconteceu em São Vicente. O pessoal de São Vicente, eu entrevistei e tudo, não sabia que tinha havido as prisões na rádio. Mas... O pessoal da rádio não sabia? Não sabia. Não sabia. O comunicado sai na praia e São Vicente sabe dos acontecimentos de 77 através da linha que vai do noticiário das 13 que vai da praia para São Vicente. Não sei se me faço entender. Sim. Agora, mesmo para terminar, Carlos Gonçalves, a história é conhecida, temos a abertura democrática, as eleições de 13 de janeiro, a constituição do governo e a primeira medida que o novo governo, liderado por Carlos Veiga, toma, ele resolve correr de imediato com os diretores da RNCV e da TNCV e extinguir também a polícia política. O Carlos Gonçalves era diretor na altura da Rádio Nacional. Foi um ajuste de contas? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Houve uma estratégia de... Ou estava-se a implodir todo o edifício ideológico, digamos, do Partido Único? Não, porque a rádio, ninguém fala disso, a rádio teve um papel para, a partir de 85, na caminhada para se chegar a 90. E enquanto na rádio, nós todos que estávamos na época, eu, o António Pedro, o Carlos, portanto, o que esteve na BBC, o Carlos Araújo. Havia também o David Leite, não é? Na altura. Sim, o David Leite e essa malta toda. Nós desenvolvemos todos uma luta para rompermos com determinados status quo que havia, como eu disse há pouco, e passarmos a podermos fazer um jornalismo decente. Nós fizemos isso. Eu estava no centro do furacão. Muita gente não sabe o que se passou. Apareceram novos, portanto, gente. Portanto, é fácil. Quando há abertura política, todo mundo bate no peito e não sei quem, não sei quantos.
eu, portanto, dirigi o período mais difícil da comunicação social neste país. E justamente com o objetivo de vencermos e atingirmos a democracia. Logo, eu comecei a ter, se calhar, eu sou, portanto, humilde, mas acho que tive um certo protagonismo, e o protagonismo da rádio, na abertura, fazia sombra à projeção. Esse protagonismo vai a partir do terceiro congresso do PAICV, depois do Conselho Nacional? Mesmo antes já começamos. Que é 89? Não, já a partir de 88 começou todo um trabalho para se atingir mais à frente, portanto, a abertura para a democracia. Eu digo isto. Mas o que é que mudou no jornalismo? Mais agressivo? Havia programas de debates? Havia programas de debates e tudo. Eu vou dizer até o seguinte, vou revelar aqui pela primeira vez, por exemplo, o seguinte. Na altura, depois, já quando chega próximo do tal terceiro congresso, não é? Que eu tinha muita esperança que esse congresso, de facto, mudasse alguma coisa. Mas o incrível foi que, para mim, muita gente que estava no sistema não queria uma mudança. Gente, não vou, portanto, citar nomes, mas eu assisti a reuniões... 50 anos depois, quer dizer, de independência, sim. Não é? Mas deixa-me só terminar aqui. E então, no meio disso tudo, houve um debate sobre a Constituição de 80. Quem é que participou nesse debate? Nesse debate Cristina participou... Fontes? Não, muito antes. Participou o Ilídio Cruz, o moço aí Pinto Monteiro, o advogado, não é? O irmão do... Eurico, não é? Do Eurico, sim. Cabra, não é? Exato, sim. E já não sei mais quem. Portanto, eram três, até eu que dirigi o debate. Esse debate, portanto, foi um debate acalorado. O Pinto Monteiro chegou lá e demoliu os outros convidados. Mas não tem nada a ver com isso, não sei se está a ver. Bem, e aquilo deu uma bronca dos diabos. E acho que o debate foi numa quinta-feira ou quarta-feira. O que é certo é que, num sábado, convocaram uma reunião de todos os diretores dos órgãos, na sede do PCV. Cheguei lá, encontro, portanto, estou a assistir a uma reunião e vou ser puxado pelas orelhas pelo Aristides Pereira, Pedro Pires, o Rafael Almada e portanto, o Olívio Pires. Então aquilo foi uma reunião incrível. Para mim ficou-me até hoje. Houve as primeiras intervenções bastante críticas e arrebentando comigo. O que é que a rádio tinha feito esse debate, tinha promovido esse debate sobre a Constituição? Queriam saber, não é? Não, estavam preocupados pelas... De onde é que surgiu esse atrevimento da rádio? Sim. No fundo não era... Eu vou dizer-te, a ideia do debate tinha vindo de cima. Só que nesse diretório, assim, que está lá, portanto, vai-se ver efetivamente que havia um grupo que estava super preocupado e com problemas. Depois de todas dessas intervenções primeiras, eu fiz a minha intervenção e eu expliquei. Tem que haver este debate, porque se não houver esse debate e sobre outros problemas e tudo, será um grave problema para a frente. Temos que, para a comunicação social funcionar como deve ser, temos que ter a abertura para isso. Foi aí que o Pedro Pires, que estava presente, faz-me uma defesa, digamos, indireta, com aquela forma de abordar as coisas na altura, e a reunião terminou com o Presidente a dizer que deviam me dar uma bolsa para eu ir estudar. Bem, claro que eu não fui estudar, nem me deram bolsa nenhuma. E as coisas continuaram. Mas só para dar um exemplo de como é que muitas vezes as coisas se passavam. Havia tempestades em copo d'água. Havia pessoas que tinham nervos à flor da pele. E enfim,
até que se chegou, de facto, portanto, ao tal 19 de fevereiro, não é? Sim, em que se faz a abertura. Faz-se essa abertura, depois, quer dizer, muita gente que estava, portanto, parte-se do princípio que se não houvesse a revolta no leste e não sei quê, não sei quantos. Não, aqui já há muito tempo, pelo menos a nível da comunicação social, a nível de nós, comunicação social, havia uma pressão e uma, portanto, como é que eu direi, ações levando para que, não é que para ir para... Não, nós não estávamos na política, não sei se está a ver. Nós estávamos, era numa situação, portanto, numa luta para afirmação da nossa profissão e do que nós podíamos fazer. Não sei se está a ver. E então, de um dia para o outro, há essa situação de coisa. E então, vai haver, e a comunicação social apanhou ou granjeou, nesse período, 87, 88, 90, 89, 90, prestígio para a forma como estava a atuar, que não tinha acontecido ainda. Estava a começar um verdadeiro jornalismo aqui em Cabo Verde. Estava a dar voz também ao povo. Sim, sim, etc. E então, há uma coisa que é o seguinte, sim senhor, temos que pôr essa gente no seu lugar, e de facto, portanto, as pessoas que tinham feito todo esse trabalho para se chegar, para se valorizar, chega em 91, quer dizer, justamente os órgãos de comunicação social que deveriam ter, portanto, projetar-se ainda melhor, justamente é aí que tem-se um segundo torniquete. Essa é a grande verdade. E começa-se, portanto, ao longo dos anos 90, novamente uma luta. Não é por acaso que eu... portanto, eu vou dizer-te uma coisa. Fundamos a Rádio Comercial praticamente no dia seguinte ou dias depois de 91, que eu tive a ideia de se fazer isso. Eu disse, temos que criar uma rádio para se chegar lá, porque não vai ser possível. E comecei, portanto, isso tudo é uma luta. É uma luta que tem que se angariar simpatizantes, pessoas, arranjar financiamentos e essa coisa toda, e fomos andando até que houve a fase, de facto, de uma luta bastante guerrida nessa altura, porque há toda, o que eu disse, se nós não tirarmos da nossa cabeça esse problema, portanto, anterior, que marcou muita gente, mas eu disse, isto é uma brincadeira de infância o que aconteceu aqui em Cabo Verde. Eles não sabem, é o que aconteceu, por exemplo, na Guiné. Nem vamos falar disso. Sim, isto fica para o teu livro que estás a escrever. Carlos Gonçalves, obrigado por teres vindo aqui a este especial, a esta série de conversas a propósito dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Obrigado por teres partilhado connosco e com os ouvintes também as tuas memórias desse tempo e, sobretudo, desse relato que fazes dessa cerimónia histórica no Estádio da Várzea, 5 de julho de 1975. Obrigado pela participação. Obrigado.